Amém. Pode falar. Amém. Pai do Senhor a todos. Eu me chamo Presbítero Rodrigo Bezerra. Congrego na Assembleia de Deus Ministério Pelegrino, rumo à cidade celestial, aqui da cidade de Gravatá, aonde temos o pastor presidente, pastor João Batista, e o nosso vice, o Tiago Oliveira. Que Deus ele venha nos abençoar nesta manhã. É uma manhã de peleja, é uma manhã na qual Deus ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração, porque não é vã a nossa vida, a nossa vinda, né, estar de pé nesta manhã para junto adorar o Senhor na beleza e na grandeza da santidade dele. Não é verdade? Creio que Deus ele vai falar grandemente e poderosamente ao nosso coração. Que todo projeto, que tudo aquilo que Satanás tenha arquitetado contra mim, contra a tua vida, contra mim, contra a tua casa, no nome do Senhor Jesus, ele já deu uma ordem do céu para neutralizar, para destruir as forças malignas do inferno contra mim e contra a tua vida. Satanás, nessa manhã, ele já perdeu, porque eu e você estamos de pé. Satanás, nesta manhã, já perdeu, porque eu e você estamos de pé. Porque quem me colocou de pé e quem te colocou de pé nesta manhã foi o Senhor, foi o grandão da Galileia, foi Jeová Rafá, Jeová Dirê, foi o grande eu sou. Aleluia. Que Deus nesta manhã seja louvado na minha e na tua vida, porque Ele é bom. Ele é bom e Ele é maravilhoso. Quero deixar aqui para a nossa meditação nesta manhã, como foi me passado o tema. Quero agradecer também à irmã Isabel, juntamente com a irmã Líbia. Muito obrigado pelo convite. Sou grato a Deus e que Deus ele continue com as mãos deles estendidas sobre a vida de vocês, sobre a casa, sobre a família, e que Deus ele derrame uma chuva de bênção sobre a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Nesta manhã, para a nossa meditação, está aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 5 e o verso de número 1, aonde nós já conhecemos, já entendemos, já aprendemos muito sobre essa palavra, que fala sobre um rei chamado Naamã. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E a palavra do Senhor ele vai dizer assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Pai, no nome de Jesus eu te rendo graça nessa manhã, porque eu sei que o Senhor é bom, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, e se não fosse o Senhor na nossa vida, meu Deus, nós não estaria aqui. Eu quero louvar a Ti, glorificar a Ti e exaltar a Ti, ó Deus, por esta oportunidade que aqui o Senhor tem nos dado, meu Pai. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre nossas vidas, meu Deus, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. Aleluia, de todo o mal, Pai. Porque a vontade do inimigo, Pai, contra a nossa vida é de nos matar, é de nos destruir. Mas no nome de Jesus, a autoridade que o Senhor nos dá é que todo plano, projeto do inferno, meu Deus, contra a nossa vida seja desfeito, seja aniquilado nesta manhã, Pai. Eu quero, meu Deus, nessa manhã profetizar toda a sorte de bênção na minha casa, na minha família e na vida de todos aqueles, meu Pai, que através desse som, meu Pai, vão estar ouvindo e recebendo do Senhor. Que o Senhor, nesta manhã, Pai, seja na nossa vida. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor vai falar aqui no livro de Gênesis, do livro de 2 Reis, capítulo de número 5, que Naamã era chefe de um exército da Síria. Porém, Naamã tinha um grande problema na vida dele, que Naamã era acometido de uma lepra. Louvado seja o nome de Jesus. E eu começo a entender nesta manhã que na nossa vida existe vários tipos de porém. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Então, Naamã, ele tinha tudo: rei, autoridade, respeito.
mas tinha algo na vida de Naamã que o entristecia, tinha algo na vida de Naamã que lhe deixava cabisbaixo, tinha algo na vida de Naamã que lhe tirava o sono, tinha algo na vida de Naamã que lhe tirava o sossego, que lhe tirava a paz. Aleluia, louvado o nome de Jesus. Naamã era cometido de uma lepra. Naamã ele tinha autoridade, Naamã tinha respeito, Naamã tinha tudo aquilo que ele poderia ter. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas Naamã ele não conseguia se livrar daquela enfermidade. Ele não conseguia, não tinha ali naquele momento uma pessoa, não tinha ali naquele momento ninguém que o pudesse ajudar para que ele viesse ser, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, para que ele pudesse ser ali curado daquela lepra. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus vai falar aqui no capítulo de número 2, que saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Louvado seja o nome de Jesus. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja o nome de Jesus. Essa menina, ela já estava anunciando aqui o profeta Eliseu. Louvado seja o nome de Jesus. Que o profeta Eliseu, um homem usado por Deus, um homem cheio de unção e de autoridade de Deus sobre a vida dele. Aleluia. E o profeta Eliseu, quando ele estendia as mãos sobre a vida de alguém, louvado seja o nome de Jesus, através do poder de Deus que era sobre a vida de Eliseu, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, aleluia, vidas eram tocadas e transformadas pelo poder de Deus através da vida de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero ir mais adiante, eu quero aqui falar aqui sobre 2 versículos que nos chamam muito a atenção. Louvado seja o nome de Jesus, que é o versículo de número 11, aleluia, e o versículo de número 12, que vai falar o versículo de número 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia por-se-á em pé e o invocaria o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã, perdoe, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficaria purificado? E voltando-se foi com indignação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Naamã, ele vai buscar socorro no profeta Eliseu. E o profeta Eliseu manda carta para Naamã e dizendo que Naamã deveria, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, ir até o Jordão se lavar, porque ali ele ficaria sã, ele ficaria curado, ali ele ia ser liberto. Então, Naamã, neste momento, ele começa a questionar, porque ele, por ser um homem de autoridade, ele queria status para ele. Ele queria algo que só ele pudesse ter naquele momento, que era, já que eu sou rei, eu sou respeitado, eu sou homem valoroso aqui na terra da Síria, então provavelmente chegando lá o rei vai, o profeta vai e estende suas mãos sobre mim e ali eu ficaria sã. Mas aí a gente começa a entender que começa a vir orgulho sobre a vida dele. E Deus, ele não trabalha dessa forma na vida de ninguém. Deus, ele quer que nós cada dia mais venha se humilhar na presença dele. Deus quer que eu e você se humilhe para que ele venha abrir as comportas do céu sobre a minha e sobre a sua vida. Porque cada vez que eu e você nos achamos orgulhosos, nós deixamos de ganhar de Deus aquilo que Deus tem para deliberar sobre a minha e sobre a sua vida. Então eu quero dizer nesta manhã a você que nos ouve através
desta palavra que Deus ele tem algo a fazer na sua vida, mas eu e você, louvado seja o nome de Jesus, precisamos deixar o orgulho de lado, precisamos deixar a soberba de lado, precisamos deixar o eu sou de lado e entender, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que tem um Deus no céu, que ele continua e continuará com as mãos dele estendidas sobre a mim e sobre a sua vida, aleluia, porque Deus, ele não desampara os seus, Deus, ele não abandona o seu, ele não desampara. Deus, ele continua com as mãos deles estendidas e Deus, ele quer operar. Deus, nesta manhã, ele quer tirar de você essa lepra. Aleluia. A primeira lepra que o Senhor quer tirar da sua vida é a lepra do orgulho. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus te deu uma ordem, obedeça a ordem do Senhor. Se Deus usa o profeta Eliseu para dizer para Naamã qual era o lugar que Naamã deveria ter ido para se banhar ou para mergulhar, e ali ele seria sã, então não caberia a ele ter questionado, porque o poder aquisitivo não significa nada para Deus, aleluia, pessoas muitas das vezes acham porque tem isso, porque tem aquilo, se acha melhor do que mim e do que você, mas para Deus somos todos iguais, a única diferença é que quando eu clamo a Deus, Deus escuta, porque eu sei a quem eu recorro nos momentos de luta, eu sei a quem eu recorro nos momentos de peleja, eu sei a quem eu recorro nos momentos de aflição, de angústia, e eu sei a quem eu recorro. E pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm entendimento com a palavra dele, pessoas que não têm a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, não têm essa facilidade que eu e que você tem. Louvado seja o nome de Jesus nessa manhã. Então eu quero lhe dizer, é necessário que nós deixemos a soberba de lado, o orgulho de lado, o eu sou de lado, para que Deus ele venha operar na minha vida, para que Deus venha operar na sua vida, porque Deus ele tem muitas coisas a fazer na minha e na sua vida, mas existe uma barreira entre eu e Deus que se chama orgulho, que se chama soberba, que se chama eu sou. E Deus nesta manhã ele quer jogar por terra tudo isso que tem te atrapalhado a chegar pertinho do Senhor, porque Deus ele quer te curar desta enfermidade. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei qual a lepra que você tem carregado e que tem pedido a Deus socorro e que tem suplicado a Deus, mas Deus te diz nessa manhã, essa lepra vai cair por terra hoje, aleluia, essa lepra vai cair por terra hoje, porque o eu sou, ele chegou na tua casa nesta manhã, o eu sou, ele chegou dentro da tua família nessa manhã. Satanás tentou cirandar por algum momento, Satanás tentou destruir por algum momento, mas Deus ele está enviando, aleluia, um exército de valente para guerrear junto com você. Prepare o culto da vitória, prepare o culto da vitória, prepare o culto da vitória, porque Deus ele está trabalhando ao meu e ao teu respeito. Louvado seja o nome de Jesus nessa manhã. Então, Naamã, ele vai questionar, não será Abana, não será farpa, melhor do que o Jordão, água podre, água poluída. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ouça a palavra de Deus, veja onde Deus quer lhe levar, porque às vezes, irmãos, Deus ele quer algo maior com a gente, melhor para a gente, mas a gente só quer ir por aonde a gente vê que é melhor, porque nós vimos muito pela fé, vimos muito pela fé não, pela vista, mas não deixamos que Deus faça. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós não temos que olhar por vista, andar por vista, nós temos que andar pela fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você começar a andar pela fé, você vai pisar, você vai entrar em lugares melhor. Aleluia. E aquilo que você tem clamado a Deus, Deus vai abrir do céu para te dar vitória nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor, ela vai dizer que ele questiona, que ele quer do jeito dele, mas não é do jeito que Deus quer. Aleluia. Porque se fosse do jeito que Deus quer, se fosse do jeito que ele quer, talvez aquilo para ele só serviria de um banho.
Mas Deus não quer só dar um banho, Deus quer dar a cura na alma, Deus quer dar cura na alma, Deus quer tirar tudo aquilo que não presta da minha e da tua vida e fazer uma limpeza por completo, e fazer uma limpeza por geral. Aleluia. Vocês vê nos dias de hoje pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas abatidas, pessoas passando por diversos tipos de enfermidade, mas não tem coragem de se levantar para mergulhar. E Deus quer que você mergulhe, mergulhe nesta manhã aos pés do Senhor, mergulhe nesta manhã nos braços do Senhor, sinta-se abraçada pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Deixe Deus tocar em você. Diga: Jesus, vem aqui nesta manhã. Deus, vem aqui nesta manhã. Cure minha alma, cure meu espírito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que Deus vai fazer na sua vida. Eu já creio, eu já começo a entender, eu já começo a ver pelos olhos da fé, Deus operando dentro da sua casa, Deus operando dentro da sua família. Esse aperreio que você está tendo no nome de Jesus, eu profetizo que você não vai ter mais. Essa dor que você está sentindo, eu profetizo que você não vai sentir mais. Esse sono que você tem perdido, eu profetizo que você não vai perder mais esse sono, porque Deus, ele está trabalhando na minha e está trabalhando na sua vida nesta manhã. Creia tão somente, mergulhe nos pés do Senhor, deixe Deus ser o Deus da sua vida. Não queira fazer aquilo que você não pode fazer, mas deixe que Deus faça. Agora tome atitude nessa manhã em querer que Deus faça na sua vida, porque às vezes nós não chegamos a lugar nenhum porque colocamos a barreira. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você quer tomar a frente de Deus. Então, quando nós tomamos a frente de Deus, nós impedimos que Deus faça, mas quem tem que fazer é Deus, porque Deus, ele tem visto as nossas necessidades, e Deus, ele tem tido misericórdia sobre a minha e sobre a sua vida. São tantos sofrimentos. Eu acompanhei a irmã Isabel fazendo a oração inicial, e eu peguei uma parte que ela falou que é tanta guerra, é tanto choro, é tanto isso, é tanto aquilo. Irmão, é falta de Deus. É falta de Deus. Precisamos mais nos render aos pés do Senhor. Precisamos mergulhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é bom. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor vai falar aqui no versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Olhe para isso. A palavra do homem de Deus. Eu acredito que tem homem de Deus aqui na terra. Talvez a palavra ela tenha por muitas vezes lhe confrontado, mas por lhe confrontar você não tem chegado aonde você quer chegar, porque a barreira impede. Aleluia. E ele ouviu, mesmo questionando na mão, ele foi lá e entendeu que ele teria que mergulhar. Aleluia. Então mergulhe nessa manhã, porque Deus, ele quer fazer na sua vida. Aleluia. E ele ouviu e mergulhou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E dizendo, vou repetir novamente, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Deus, ele quer fazer isso com você. Deus quer lhe limpar, Deus quer lhe purificar, Deus quer deixar você limpo feito uma criança. Aleluia. Mas precisamos obedecer à voz do Senhor. Precisamos dar credibilidade à voz do Senhor. Precisamos entender melhor a voz do Senhor e saber que sem Deus eu e você não somos nada. Sem Deus, eu e você não vai a lugar nenhum. Sem Deus, eu e você não chega a lugar nenhum. Escute, dê ouvido, dê crédito à palavra do Senhor. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus fazer, deixe Deus operar no nome de Jesus, porque Deus, ele é bom. Eu fiz aqui 3 pontos. O primeiro ponto é o mergulho da humilhação. Aleluia. Naamã precisava se humilhar para que Deus exaltasse. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Naamã achava que por sua posição privilegiada deveria ser Naamã achava que por sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a harmonia
possível. Aleluia. Em Tiago, capítulo 4 e o verso 10, diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro 5,6 vai falar: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É necessário a gente se humilhar perante Deus, para que Deus ele opere, para que Deus venha nos curar, para que Deus venha nos libertar dessa enfermidade. E o segundo ponto que eu marquei aqui é o mergulho da quebra do orgulho. Aquilo que eu falei, precisamos mergulhar e pedir a Deus para que Deus tire do nosso coração o orgulho, porque com orgulho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aleluia. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Aleluia. Precisamos quebrar o nosso orgulho para que Deus ele venha nos abençoar. E o terceiro, para que eu finalizar, aleluia, o orgulho da fé. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Naamã estava acostumado a crer no que via. Naamã queria um contato palpável. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Com o homem de Deus. Porém, ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. Eu pergunto à igreja nesta manhã: você tem mergulhado? Você tem dado esse mergulho da fé? Porque se você tem dado esse mergulho da fé, você vai alcançar o seu objetivo. Você vai ser curada, você vai ser tocada, você vai ser transformada. Amém? Eu quero aqui agradecer essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Para mim é uma honra poder participar, né? Quero agradecer à irmã Isabel e à irmã Líbia por esta oportunidade. Continue orando por nós, que nós vamos continuar orando por vocês. E eu lhe digo uma coisa: mergulhe, dê um mergulho da fé, e vocês vão ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus abençoe no nome de Jesus.